O sol castigava Dusty Ridge. A cidade, antes movimentada, era agora uma sombra do que costumava ser. O ar era denso, carregado de medo e desespero. O silêncio só era quebrado pelo ranger de uma placa enferrujada, que balançava precariamente ao vento. Lia-se Dusty Ridge, população em declínio. Esta era uma cidade à beira do abismo, um lugar esquecido pelo tempo e abandonado pela esperança. Os habitantes eram prisioneiros em suas próprias casas. Eles não ousavam se aventurar depois do anoitecer. A ameaça da violência pairava sobre eles como um sudário. Eles sussurravam histórias de brutalidade, de vidas perdidas e sonhos destroçados. Seu algoz, Jake Cobra Malone, mantinha a cidade sob seu domínio de ferro. Dusty Ridge nem sempre fora assim. Já foi um lugar de promessas, um farol de esperança para aqueles corajosos o suficiente para buscar fortuna no oeste. Mas aqueles dias haviam passado, engolidos pela poeira e pelo medo. A chegada de Malone e sua gangue mergulhou a cidade na escuridão. Os moradores ansiavam por um salvador, um raio de luz na escuridão crescente. Mal sabiam eles que suas preces estavam prestes a serem atendidas. E Jake Cobra Malone, um homem tão frio e implacável quanto uma noite no deserto. Ele era uma figura enigmática, envolta em mistério e medo, com um olhar que podia congelar até a alma mais corajosa. Seu nome era sussurrado com medo, seus atos gravados nas mentes daqueles que ousaram atravessá-lo. As histórias de suas façanhas se espalhavam como fogo, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Ele era um fora da lei implacável, um predador que havia cravado suas presas em Dusty Ridge, sugando a vida dela. Sua presença era uma sombra constante, uma ameaça que pairava sobre a cidade. Malone e sua gangue de bandidos cavalgaram pela cidade como uma matilha de lobos, seus olhos brilhando com ganância e malícia. Eles eram uma força da natureza, imparáveis e impiedosos. Eles aterrorizavam os cidadãos, roubando seus bens suados e deixando um rastro de destruição por onde passavam. Cada ataque era mais brutal que o anterior, deixando a cidade em um estado constante de medo e desespero. Ninguém ousava enfrentá-los por medo de incorrer na ira da cobra. A simples menção de seu nome era suficiente para fazer os mais valentes tremerem. O salão, antes um local de risos e camaradagem, era agora o covil de Malone. As noites eram longas e cheias de tensão, com todos esperando o próximo movimento do fora da lei. Ele se sentava lá por horas, uma garrafa de uísque na mão, seus olhos frios examinando a sala, desafiando qualquer um a desafiar sua autoridade. Cada gole de uísque parecia alimentar sua crueldade. Seus homens, uma gangue heterogênea de facínoras e párias, seguiam todas as suas ordens com lealdade inabalável. Eles eram tão temidos quanto seu líder, cada um com sua própria história de violência e crime. Em uma noite fatídica, o reino de terror de Malone atingiu um crescendo horrível. A cidade estava em um estado de alerta máximo, com todos esperando o pior. Ele voltou suas atenções para a família Turner, conhecida por sua honestidade e trabalho duro. Eles eram o coração da comunidade, um símbolo de tudo o que Malone desprezava. Sua pequena fazenda, um símbolo de resiliência diante das dificuldades, tornou-se alvo da crueldade de Malone. A família Turner sabia que estavam em perigo, mas não tinham para onde correr. Os eventos daquela noite marcariam para sempre a alma de Dusty Ridge. A cidade nunca mais seria a mesma, com cicatrizes que nunca se curariam completamente. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, incendiando uma mistura de medo e raiva nos corações dos cidadãos. Eles sabiam que algo precisava ser feito, mas a coragem era difícil de encontrar. Eles sabiam que não podiam mais permanecer em silêncio. A comunidade começou a se unir, buscando uma maneira de se livrar da tirania de Malone. Eles precisavam de um herói, um farol de esperança em sua hora mais sombria. Alguém que pudesse enfrentar a cobra e devolver a paz a Dusty Ridge. E assim a busca por um salvador começou, com cada cidadão esperando que a justiça prevalecesse.
O vento uivava pelas ruas desertas de Dusty Ridge, carregando consigo o som de cascos de cavalo se aproximando. A cidade parecia um fantasma do seu antigo eu, com as janelas das lojas fechadas e as ruas vazias, exceto pelo ocasional redemoinho de poeira. Um cavaleiro solitário emergiu da poeira rodopiante, sua silhueta emoldurada contra o sol poente. Ele parecia uma figura saída de uma lenda, um herói ou talvez um anti-herói, vindo de terras distantes. Ele cavalgava com uma confiança silenciosa, seu olhar fixo no horizonte. Cada passo de seu cavalo parecia ecoar uma promessa não dita, uma missão que apenas ele conhecia. O estranho, um homem que se chamava Sam, montava uma égua castanha com um andar firme. A égua, chamada Belle, era sua companheira fiel, sempre ao seu lado nas jornadas mais difíceis. Ele era alto e magro, com o rosto curtido por anos de sol e vento. Cada ruga contava uma história, cada cicatriz um confronto. Um chapéu Stetson gasto sombreava seus olhos, ocultando sua intenção. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade que poucos ousavam encarar. Ele usava um sobretudo empoeirado sobre as roupas e um cinto de armas pendurado baixo em seus quadris. As armas, bem cuidadas, eram uma extensão de sua própria vontade. Cavalga silenciosamente para a cidade. O som dos cascos de Belle era quase hipnótico, um ritmo constante que anunciava sua chegada. A notícia da chegada do estranho se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora. Em questão de minutos, todos sabiam que um novo jogador havia entrado em cena. As pessoas espiaram cautelosamente por trás das cortinas, seus olhos cheios de uma mistura de apreensão e esperança. Havia um murmúrio entre os habitantes, cada um especulando sobre o propósito de Sam. Quem era essa figura misteriosa? E o que o trouxe a este canto esquecido do oeste? As perguntas pairavam no ar, sem respostas imediatas. Sam cavalgou direto para a cidade, seus olhos examinando os prédios e as poucas pessoas que passavam. Ele notou cada detalhe, cada movimento, como se estivesse se preparando para algo grande. Ele desmontou em frente ao salão dilapidado, o epicentro do reinado de Malone. Amarrando Belle, ele deu um último olhar ao redor antes de entrar. As portas do salão se abriram com um rangido alto, como se o convidassem a entrar na barriga da besta. O som ecoou pela rua, chamando a atenção de todos. Quando Sam entrou, a música parou abruptamente. O ambiente, antes animado, mergulhou em um silêncio tenso. Todos os olhos se voltaram para ele. Cada rosto mostrava uma mistura de curiosidade e medo. O ar estava carregado de tensão. Era como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando o próximo movimento de Sam. Sam, impávido pelo escrutínio, caminhou com determinação em direção ao bar. Cada passo era firme, cada movimento calculado. Ele pediu um whisky, sua voz profunda e ressonante, quebrando o silêncio que havia tomado conta do ambiente. O barman, com mãos trêmulas, serviu a bebida. Whisky. A palavra soou como um comando e o barman obedeceu sem questionar. A notícia do estranho chegou aos ouvidos de Sarah Turner, uma mulher endurecida pela dor, mas com um espírito inabalável. Ela era conhecida na cidade não apenas por sua resiliência, mas também por sua determinação inquebrantável. Ela havia perdido tudo nas mãos de Jake Malone, mas ainda se agarrava a um fio de esperança por justiça. Cada dia que passava, a dor em seu coração se transformava em uma chama ardente de vingança. Movida pelo amor de mãe e pela fúria de uma viúva, ela procurou o estranho. Ela sabia que ele era sua última esperança, a única pessoa que poderia ajudá-la a enfrentar o homem que destruiu sua vida. Sam estava sentado sozinho em um canto do salão, de costas para a parede, seus olhos constantemente examinando o ambiente. Ele era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer discurso. Ele tinha uma aura de força silenciosa, uma sensação palpável de perigo que impunha respeito.
As pessoas no salão sabiam que ele não era alguém com quem se deveria mexer. Ele tomou um gole de seu uísque, saboreando a sensação ardente enquanto descia. Cada gole parecia trazer-lhe um momento de paz em meio ao caos que o cercava. Se aproxima de Sam. Você é o homem que chamam de Sam. Eu preciso da sua ajuda. Sua voz tremia ligeiramente, mas havia uma firmeza subjacente que não podia ser ignorada. Sam olhou para ela, seus olhos estudando seu rosto. Ele podia ver a história de sofrimento e perda escrita em suas feições. Ele viu a dor gravada em suas feições, a força que desmentia sua estrutura frágil. Havia algo nela que o tocava profundamente, uma lembrança de seu próprio passado. Ele já tinha visto aquele olhar antes, o olhar de alguém que havia perdido tudo, mas se recusava a ser quebrado. Era um olhar que ele conhecia bem, pois já o tinha visto no espelho muitas vezes. Ele ouviu atentamente enquanto Sarah abria seu coração, sua voz embargada de emoção ao relatar os horrores que Malone havia infligido à sua família e à cidade. Cada palavra dela era como uma faca cortando o silêncio do salão. Quando ela terminou, Sam falou, sua voz baixa e firme. Ele sabia que não podia desfazer o passado, mas podia ajudar a moldar o futuro. Não posso trazer de volta seus entes queridos, senhora, mas posso lhe prometer uma coisa. Jake Malone enfrentará a justiça. Suas palavras eram uma promessa solene, um juramento que ele estava determinado a cumprir. Um brilho de determinação se acendeu nos olhos de Sarah. Ela sabia que tinha encontrado um aliado, alguém que compartilhava sua sede de justiça. Naquele momento, um laço silencioso se formou entre eles, um desejo compartilhado de vingança e uma sede de justiça. Eles sabiam que a jornada seria árdua, mas estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo juntos.